Neste dia 12 de junho de 2023, constatando a existência de quórum regimental, invocamos a proteção de Deus e declaramos abertos os trabalhos da 27ª Sessão Ordinária, da 3ª Sessão Legislativa, da 15ª Legislatura da Câmara Municipal de Içara. Peço ao servidor da Casa que dê conhecimento ao plenário o expediente recebido. Da Câmara Municipal de Içara, requerimento número 147/2023, de autoria dos vereadores Rodrigo da Silva Gonçalves, Adilson Bertan, André Mazzuchello Jukoski, Davi Inácio Nazário, Edson Freitas da Silva, Itamar Oloide da Silva, Jairo Manuel da Silveira, Laudelino Calegari, Max Luiz, Renan Brunel Dal Ponte e Silvia Mendes. Requerem a sessão de 15 minutos do horário político do dia 26 de junho para a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Içara. Requerimento 151/2023, de autoria do vereador Adilson Bertan, requer o envio de expediente com votos de pesar à família pelo falecimento da senhora Odília Luiza Vivo. Requerimento 152/2023, de autoria do vereador Matheus Mota Silveira, requer o envio de expediente com votos de pesar aos familiares da senhora Dorca Bittencourt da Silva. Da Prefeitura Municipal de Içara, mensagem GP 30/2023, encaminhando o projeto de lei PE 30/2023, que autoriza o município de Içara a ceder o uso de veículo à Associação Sangãoense de Karatê. Mensagem GP 34/2023, encaminhando o projeto de lei PE 34/2023, que autoriza conceder benefício fiscal e econômico para a empresa DFV Color Sul Limitada. Mensagem GP 35/2023, encaminhando o projeto de lei PE 35/2023, que autoriza conceder incentivo econômico à empresa JDL, administradora de bens. Mensagem GP 36/2023, encaminhando o projeto de lei PE 36/2023, que altera a redação do artigo 1º da Lei nº 4.769, de 7 de outubro de 2022. Moção número 82/2023, de autoria do vereador Rodrigo da Silva Gonçalves, requer o envio de expediente com votos de congratulação, parabenizando as empresas Radar pelo aniversário dos seus 30 anos de fundação, com vários colaboradores de Içara, e contribui muito com a nossa economia. Passamos ao horário político. Vereadora Carla Vieira de Souza. Boa noite, senhor presidente, aos demais membros da mesa, todos os vereadores, vereadora, a todos que nos assistem aqui de forma presencial e também os que nos assistem via internet. Gostaria de falar aqui da minha indicação, em especial cumprimentar o seu Hélio e dizer que essa indicação foi uma sugestão dele. O nosso mandato sempre está à disposição de todos os içarenses e, basicamente, todos os nossos pedidos, nossos projetos, as nossas sugestões vêm diretamente da população. É assim que o mandato funciona, é assim que nós queremos continuar trabalhando. E quando a sugestão é boa, né, obviamente, a gente traz aqui para essa casa e apresenta ao Poder Legislativo. O seu Hélio, que frequentemente vem aqui nessa casa, mencionou um dia e falou: tem que pensar em trocar essa bandeira, os símbolos da nossa cidade, porque nós não pertencemos mais, não temos mais, na verdade, né, o Balneário Rincão, e basicamente nós temos na nossa bandeira rios e lagoas, que infelizmente a gente deixou tudo, né, para o nosso vizinho, deveríamos ter ficado com algum, né, pelo menos para a nossa água. Então, a sugestão seria o município de Içara rever todos os símbolos do nosso município, em especial a bandeira, o brasão, que tem essa especificidade que agora não pertence mais a Içara. Então, temos que adaptar e pensar algo específico da nossa cidade. E eu indico ao Poder Executivo para que ele faça essa análise de como pode ser feito. Tem algumas sugestões que são aplicadas em outros municípios, que é algo muito bacana, que pode ser estendido também como atividade educacional, que é nas escolas. Fazer um concurso dentro das escolas, aí nas nossas escolas municipais, se quiser envolver as escolas estaduais também, é uma ideia,
de eles mesmos confeccionarem essa sugestão, ou os próprios técnicos dentro do município, ou se for o caso, né, se quiser realmente investir dinheiro em relação a isso, também pode contratar, licitar, enfim, uma empresa específica para fazer esse trabalho, mas entendo que Sara tem várias escolas, vários outros parceiros que podem fazer isso de forma gratuita, sem trazer nenhum custo aí para o nosso município. Então, fica aqui a minha sugestão para o Poder Executivo fazer essa análise e, quem sabe, aplicar e fazer essas alterações. Muito obrigada. Vereador Edson Freitas da Silva. Cumprimentando o senhor presidente, cumprimento toda a mesa diretora, cumprimento também meus colegas vereadores e vereadoras, cumprimento os servidores dessa casa, todas as pessoas que nos ouvem de forma presencial e todas as pessoas que nos ouvem também de forma virtual. Senhor presidente, a semana passada eu fiz uma indicação aqui, a 409 de 2023, onde eu indiquei à chefe do Poder Executivo que ela finalizasse o plano diretor, que era um assunto que já vinha demorando muito ali na prefeitura, há mais de ano esse projeto estava lá com ela e não tinha avançado. Surpreendentemente, na quarta-feira, recebi uma mensagem do chefe do gabinete da prefeita, convidando para uma reunião hoje, para discutir o plano diretor. Fiquei muito feliz de ter cobrado e, na mesma semana, ter avançado esse projeto de lei e ter visto que o projeto aparentou que vai avançar. Mas eu gostaria também que essa mesma agilidade fosse nas outras demandas também, que a prefeita nos chamasse para uma reunião para apresentar o projeto da unidade de saúde do bairro Cristo Rei, apresentar para nós como que vai ficar, apresentar para nós quando que vai licitar, apresentar para nós quando que vai ser concluído essa unidade de saúde do bairro Cristo Rei. Que ela nos chamasse ali também e dissesse para nós, olha, eu prometi ali o pediatra no São Donato para o dia 10 de janeiro de 2021, faz 2 anos e pouco, não consegui cumprir, mas vai começar, não vou contratar o pediatra para o Hospital São Donato a partir de tal data. Eu também gostaria que ela nos chamasse na prefeitura para dizer para nós, olha, eu suspendi a ordem de serviço da Avenida das Torres e nos explicasse o motivo, para que a gente não fique falando, porque para mim é o que aconteceu, que foi um motivo meramente político, mas nos apresentasse um novo projeto, ou o mesmo projeto, e dissesse, ó, a obra eu vou licitar e vai sair na nossa cidade a partir de tal data. Eu também gostaria que ela nos chamasse ali e apresentasse como é que é o projeto que ela prometeu no plano de governo dela, do boletim da transparência, bimestralmente, como que vai ficar, como que isso vai ser apresentado para a nossa cidade. Todos esses assuntos eu falei aqui, e muitos deles já vêm cobrando constantemente, mas ela nos chamou apenas para apresentar a conclusão do plano diretor. Se tivesse o diálogo conosco aqui da Câmara, com certeza seria mais fácil e melhor para a nossa sociedade. Mas esse diálogo é muito raro acontecer. Eu acho que essa é, em 2 anos e meio, a 4ª reunião que ela nos chama lá. Então, gostaria de falar ao nobre líder de governo que ele converse com a prefeita para que essas reuniões aconteçam, mas que ela venha com soluções. Era isso. Muito obrigado. Vereador Geraldo Baldissera. Boa noite, senhor presidente, colegas da mesa, vereadores, vereadoras, pessoas que nos ouvem através da internet. Seu Hélio, bem-vindo. Ficamos aí 30 dias fora, né? Que bom que o senhor cobrou, porque sentiu saudade, né? Da mesma forma, a Sunamita, o Anderson. Senhor presidente, eu vou deixar aqui alguns encaminhamentos para o nobre líder do governo, vereador Bertan. Fui questionado por várias pessoas que estão tendo problemas relacionados à Fundai.
Aí fui lá hoje conversar com os técnicos. Primeiro, não tem o diretor ainda. Não existe um diretor, precisa do diretor para que o órgão funcione. As demandas estão paradas. Aí fui ver o porquê que as demandas estão paradas. Além de não ter o diretor técnico da entidade, também está com falta de técnicos. Então, que o senhor levasse essa demanda até a prefeita, para que isso fosse resolvido. Porque várias pessoas me questionaram que estão com processos ali há um bom tempo e não tem uma solução. Até peguei os dois e fui lá com as meninas bem educadas e me esclareceram que falta técnico e falta também o diretor técnico da fundação para que ela possa caminhar. Então, que seja, o vereador Bertan, o mais rápido resolvido isso. Que ela indique um diretor e que arrume esses técnicos, porque são projetos que são demandas da cidade, que é uma necessidade. Estive também visitando hoje o Clube de Mães da Comunidade do Cristo Rei. Já fui várias vezes, eles estavam, primeiramente era embaixo do centro comunitário, aí derrubaram o posto foi para dentro do centro comunitário, elas se mudaram para o bar da esquina, depois elas se mudaram para a madeireira, depois elas voltaram para a parte de cima do centro comunitário e sumiram. Aí hoje eu fui atrás, onde é que está esse clube? Elas estão na casa de uma senhora ali. Então, olha o descaso com o clube daquela comunidade. Mediante ao clube, o que o vereador Edson falou também, o posto de saúde foi derrubado e deixou a comunidade sem a sede deles, né, sem o espaço que era o posto de saúde, e também as mães do Clube de Mães Desabrigadas, que já foram, segundo elas hoje, passaram por 4 lugares em pouco tempo, até se acharem aí na casa da Lila, e estão ali aguardando o mais rápido possível o retorno delas para o centro comunitário. Então, vereador Bertan, líder do governo, leve essas demandas para que ela resolva essas situações, porque foi muito bom a gente ter aqui, semana passada, a cobrança do plano diretor, e tão logo a prefeita nos chamou para resolver, que acho que não vai resolver com 2 conversas, porque tem várias questões ainda para ser resolvida ali dentro, e a hora que for passar também pela audiência pública, a gente vai ver que vamos esbarrar em vários problemas e vai ter várias discussões, e a gente vai ter que ajudar, porque eu lembro que na época que foi feita uma audiência pública em cada bairro, muito poucos vereadores participaram. E o pessoal que elaborou esse plano, eles reclamavam muito. E quando veio para cá, teve algumas mudanças, e agora, a hora que volta, isso volta à tona, né? Pois não, vereador? Questão de hora, vereador. Eu cedo meu espaço a Vossa Excelência. Obrigado, vereador Pedro. Então, que isso se resolva, que já está há 2 anos praticamente lá com a prefeita para que resolvesse, e fiquei contente de ser chamado e ver que parece que a coisa vai andar, né? Então, isso nos deixa feliz, porque a gente vem aqui e apresenta os problemas que as pessoas nos apresentam na rua. Não é porque estamos aqui criticando que somos os cri-cri. Nós simplesmente repassamos o que o povo nos cobra. Hoje eu fui na Fundai por várias pessoas que me cobraram que está parado. Hoje eu consegui achar o local onde está o Clube de Mães do Cristo Rei, e lá as pessoas falaram: estamos desabrigadas, estamos na casa de uma senhora. E isso é chato, porque nós estamos praticamente há 1 ano e meio do final desse mandato, e construir um posto de saúde em tão pouco tempo, de repente não vai ter o tempo hábil de se fazer. Da mesma forma, volto novamente, a rodovia dos Trilhos parada. É um crime. Então, eu não sei se ela está sendo levada, vereador Edson, às nossas colocações, ou alguém está escutando, ou o nosso nobre
líder do governo, está fazendo um ótimo trabalho, está levando as demandas e ela está tentando resolver. Que assim seja, né, vereador? Obrigado. Vereador Laudelino Calegari. Vereadora Silvia Mendes. Boa noite, presidente. Boa noite a toda a mesa. Boa noite a todos os vereadores, vereador dessa casa. Boa noite ao seu Hélio. A todos os funcionários que nos acompanham e todo o pessoal, servidores aqui dessa casa, que estão sempre aqui nos ajudando. Bem, gente, venho aqui hoje falar da reunião que teve do plano diretor. Foi uma reunião, né, presidente, da Casa Produtiva. Eu acho que a gente precisa que isso saia do papel, porque está desde 2012, Ita, sem sair do papel. O que não foi feito, Mazuquete, desde 2012, a prefeita, graças a Deus, em esse pouco tempo de mandato, já está com tudo isso que aconteceu, pandemia, que o nobre vereador e os outros vereadores, que é um vereador, sabem que a gente não podia fazer nenhuma audiência pública, sabe que a gente não poderia fazer nada para que o plano diretor tivesse uma demissão, um andamento que fosse à frente. Agora estamos conseguindo concluir. Agradecer muito o Vitor, que foi parceiro da outra vez, que participou de todos os projetos e agora está fazendo todo o projeto junto com a gente novamente. E está indo. Não foi porque um vereador veio aqui e falou, isso aí já está... A gente já está tentando tirar isso faz tempo. Faltava os relatos das emendas que foram passadas para casa, mas cada pedido, cada coisa é gratificante, Adinho, melhor que saia do papel, do que muitos que ficaram só no papel, como o teu antecessor, teu tio, que ficou só na promessa e nada fez. Em relação à Fundai, todos os vínculos da Fundai, a prefeita não admitiu, não colocou ninguém ainda na Fundai, mas não tem nada parado. Todos, não precisa o Bertan ir pedir essa informação, porque tem vereadores que estão aqui só para reclamar, para criticar. Tudo que tem dentro da Fundai está em andamento. Todos os projetos, tudo que tem lá, não parou nada. Quem está respondendo pela pasta é a prefeita Dalvânia Cardoso, que tem muita competência para isso. Quero aqui dizer também que foram feitas várias ruas, Causina. Está no portal de transparência, 14 ruas. E os nomes das 14 ruas que foram pavimentadas, asfáltica, estão no portal de transparência da prefeitura. Se não tivesse o selo que foi ganhado da prefeitura em relação à transparência, não sei que tanto falo disso, eu acho que é falta de informação. Mas eu não estou aqui só para criticar, estou para agradecer. Porque se não fosse a atual administração botar recurso próprio em relação aos exames eletivos, cirurgias eletivas, tem coisas lá que estavam lá há mais de 12 anos e agora é que está saindo do papel, que a gente tem que se preocupar muito. Acho também, nobres vereadores, que as coisas aqui nessa casa estão sendo muito conversadas e pouca feitas. Foi refalado da Casan, pela casa, por essa casa, pela administração e pela mesa diretora, nada foi feito. Não recebemos nenhum retorno e nem retornamos lá. Vim aqui só criticar a administração, vim aqui só colocar os problemas e não tentar resolver, nada serão feito no nosso município, Bertão. Nada. E mais uma coisa, para concluir. Quero aqui agradecer também em relação aos que eu falei a semana passada, trouxe o plano 11 aqui, que eu não trabalhei para o plano 11, trabalhei para o plano 15, relatei tudo, foi feito 85%. Falta pouco para a mulher concluir. O que teve gente aqui que ficou 12 anos no mandato e não fez. 12 anos no mandato. Lembrando mais uma vez, o plano diretor vai sair das promessas que os anteriores fizeram e não concluíram. Era isso, o meu tempo está acabando, para que não me corte novamente, vou concluir a minha demanda. Obrigada.
Vereador André Mazzuchello Jukoski. Senhor presidente, quero cumprimentar todos os vereadores, as vereadoras. Quero aqui destacar, cumprimentar o vereador Laudo, que foi o presidente da comissão do plano diretor, dizer que fez um belo trabalho. Gostaria também de cumprimentar a Dani Rosso e o Vitor, também que trabalharam junto, e também outras pessoas dessa casa, como o Gildo também, que tentaram fazer da melhor forma possível, juntamente com todos os vereadores, o plano diretor. Hoje tivemos uma prévia apresentação, algumas emendas que foi sugerida por esta casa, foi feita uma adequação. Eu acredito que esse plano diretor, usando as palavras do vereador Ita, se me dá licença, eu acho que tem que vir para essa casa e ser aprovado. Não pode novamente esse plano diretor vir para cá e nós colocarmos mais algumas emendas e voltar para o executivo. Eu acredito que daquela forma que está, Laudo, esse plano diretor vai suprir todas as necessidades da cidade. Eu acredito que nós temos que aprovar. Depois, se tiver alguma vírgula, 2 pontos a serem ajustados, aí sim, aí nós fizemos algumas emendas aqui e ajustamos. Porque senão, daqui a pouco volta para lá, isso também isso leva tempo até esclarecer isso, chamar o engenheiro, fazer com que as coisas aconteçam. Não é com duas conversas. E eu acredito que esse plano diretor ele ficou a contento da nossa cidade, todas as regiões foram contempladas. Então, eu acredito que esse plano diretor, volto a dizer, ele supre as necessidades. Eu quero aqui falar sobre a Avenida dos Trilhos. 2 pessoas daquela comunidade me indagaram a semana retrasada e eu fui ver o que estava acontecendo. Fui em loco, fui lá ver o que estava acontecendo. Infelizmente, o Estado não repassou o recurso, a empresa deu uma parada, o município tentou conversar, não fez estradalhaço nenhum, tentou conversar com a Secretaria de Infraestrutura, ou melhor, quem manda, né, no dinheiro do Estado, e agora parece que esse impasse foi resolvido. Vai ser novamente para repassado o recurso, a empresa vai ganhar o seu din-din que ela fez, as medições, né, vereador Pedro? As medições ali, para que seja feita novamente e a empresa retomar os trabalhos. Eu acredito que a Avenida dos Trilhos vai ser um caminho muito importante, vai desafogar muito o trânsito e acredito que é uma obra muito importante para a nossa cidade. Obrigado. Vereador Adilson Bertan. Boa noite, senhor presidente. Cumprimentando o senhor presidente, cumprimento os demais membros da mesa, os nobres vereadores, vereadoras, todos que nos acompanham pelas redes sociais, de forma presencial, o seu Hélio, o Rosso, os assessores, o Andinho e os colaboradores dessa casa. Quero dar as boas-vindas ao Matheus, né? Esses dias que vai estar presente com a gente aí, que faça um belíssimo trabalho. Tenho certeza, a gente acredita no teu potencial. Aproveite a cada minuto nessa casa. Eu vejo, assim, muitos comentários que gestão não dá certo, que não está indo, não está acontecendo. Mas, conhecendo um pouquinho da gestão da Alvane e Jandir, se for na garagem da prefeitura, lá no pátio de máquinas, mais 6 horas da manhã, ver a frota que está lá, disponível para o nosso município, carro, máquinas, caminhões, zero, fluindo, né? Então, eu até vejo assim, muitas ruas, como a nobre vereadora Silvia citou, sendo pavimentadas. Se fala em transparência na cidade, está se vendo que o dinheiro está sendo bem aplicado em nosso município. Faço até um desafio aos nobres vereadores, seja da situação, seja da oposição, porque eu vejo assim que nós, essa casa, temos que trabalhar pelo povo de Içara, né? Mas eu faço um desafio à questão do pediatra,
plano de governo, que foi citado, que a prefeita prometeu, mas eu faço um desafio de acharmos um pediatra e leva lá no gabinete da prefeita, que eu tenho certeza que vai ser imediatamente contratado. É a falta. Hoje está se tendo falta. Né? Então, usina de asfalto rodando, asfalto sendo aplicado com 30%, 40% abaixo. Então, assim, vamos trabalhar para que o nosso município cresça a cada dia mais. Içara não é um município grande, mas também não é mais pequeno. Tá sendo alavancado a cada dia. Então, eu vejo assim, num geral, num todo, que as coisas estão dando certo e temos que trabalhar para que isso aconteça cada vez melhor. Que qualquer atraso, qualquer empecilho dessa casa que possa levar ao lado partidário, o povo não merece isso. O povo quer trabalho. Nós somos pagos pelos municípios destas cidades para ver a coisa acontecer. Né? Somos todos políticos, pago pelo funcionário do povo. Temos que trabalhar em prol a esse município. Um forte abraço a todos. Boa noite. Vereador Davi Inácio Nazário. Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, vereadores, vereadoras, pessoal que nos acompanha aqui de forma presencial, o vereador Rosso, meu amigo, o seu Hélio, servidores da casa, o pessoal também que nos acompanha pela internet. Senhor presidente, queria aproveitar esse tempo para falar também um pouco do plano diretor. O plano diretor, se a gente for parar para pensar, na verdade, ele é de 92. Quando a gente altera o zonamento, pela alteração da lei tal, de 1992. E desde 2014, ele vem sendo trabalhado por outras legislaturas, eu acredito que até por nada duas, e ele não conseguiu chegar no trâmite final. Eu acredito, eu até estava conversando com o vereador Itamar, ex-presidente, mas também sempre presidente dessa casa, entre outros vereadores, que foi muito importante aquela reunião. Mas se a gente tivesse contratado, ou enfim, se o Vitor tivesse não saído daquele processo quando estava com o vereador Laudo e pegasse aquela outra empresa e o Vitor continuasse aquele trabalho, a gente já teria concluído. Enfim, aconteceu o que aconteceu, o Vitor retornou e ele conhece a cidade e tenho certeza que com ele, à frente disso, a gente vai conseguir aprovar. Muito importante para a nossa cidade, visto que a gente tem hoje crescimentos desiguais, lá loteamento na esplanada, enfim, a cidade ela tem que crescer por igual. Mas, senhor presidente, uma coisa que me chamou a atenção é que alguns vereadores ficaram de licença por um período, mas acho que voltaram mais nervosos, porque vereador Edson, vereadora Carla nem tanto, mas vereador Edson, as duas... Não, hoje não, é verdade. Vereador Edson, nas duas oportunidades que subiu na tribuna, está mais ferrinho, vereador. Eu acho que o período que tu ficaste em casa, não conseguisse descansar muito. Porque normalmente a tua entonação de voz aqui nessa tribuna era mais um tom conciliador e tudo mais. Era bacana, agora está um tom ferrenho, vereador. E eu sou adepto também às palavras que o vereador Adilson fez. É muito fácil a gente cobrar. Realmente, é fácil. Vocês ficaram 12 anos no poder. E se acharam que a cidade está toda resolvida, vocês colocam uma chapa em 2024 e vão ver quem vai ganhar a eleição. Entende? Eu me curvo para o resultado das urnas. Isso é fato. E realmente era para ter pediatra. E deveria ter pediatra. Isso é fato. Mas até o governo do estado está com dificuldade. Imagina o governo municipal. E eu lanço o desafio, não só, eu procuro também, achar não só um pediatra, mas uma escala de pediatras, para a gente resolver esse problema.
A gente prometer profissional e não achar é uma coisa. O importante, ainda mais, a gente prometer uma estrutura de um hospital regional e não cumprir é totalmente diferente. Mas foi só uma brincadeira. Eu acho que são 4 anos de governo. Ficaram 12 anos no governo. E aí achar que a cidade vai estar totalmente resolvida em apenas 2 é muito superficial. Não concordo com isso. E o que me chama mais a atenção é de que a gente vai conversar com algumas lideranças políticas, não dessa casa, que nem são vereadores, mas que já passaram por cargos no Poder Executivo, enfim. O que eles falam da prefeita? Que ela está atrapalhada politicamente. Ou não. Mas administrativamente ninguém está falando nada. A gente tem as observações. Eu faria diferente algumas coisas. Rodrigo faria diferente. Tenho certeza que a Carla também faria diferente algumas coisas. Mas isso é de pessoa a pessoa. Hoje, felizmente ou infelizmente para algumas pessoas, quem está com a caneta é a prefeita Dalvânia e o vice Jandir. Então, se pensa a cidade diferente, mas que admite que ela só está atrapalhada politicamente e não está atrapalhada administrativamente, é porque tem uma coisa de errada. Era só, senhor presidente. Muito obrigado. Vereador Renan Brunel Dal Ponte. Vereador Rodrigo da Silva Gonçalves. Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, demais vereadores, vereadoras, as pessoas que acompanham a gente via redes sociais e também aqui hoje na casa, né? Cumprimentar aqui o seu Hélio, sempre presente, também os servidores desta casa que nos acompanham nessa sessão, nessa noite fria de segunda-feira. Fiquei muito contente de hoje receber, através das redes sociais, de ver, né, também no site da Prefeitura, mais um destaque importante para a Içara. O destaque agora na educação. Entre os municípios do Estado, aí 295 municípios do Estado, Içara destaque na educação, é o 6º Conselho Municipal de Educação mais atuante do Estado, verificado pelo Tribunal de Contas do Estado. Mas os vereadores da oposição, que só sabem falar mal do governo, falar mal da administração, não reconhecem os avanços da cidade. Porque esse avanço não é da prefeita Dalvânia, do vice Jandir, é de toda a cidade. Porque a educação que está sendo prestada ali é para os meus filhos, para os filhos dos vereadores, isso impacta na vida da cidade, do cidadão. Então é importante reconhecer os benefícios que o governo vem fazendo. A prefeita Dalvânia ela não é perfeita, nenhum de nós aqui somos, mas ela tem trabalhado muito para levar a cidade em diante. Faz um grande trabalho a prefeita Dalvânia. O vereador Davi falou muito aqui em relação a isso, que só tem cobrança em relação à parte política, que isso ela não faz. Cabide de emprego na prefeitura não vai fazer, isso mostra o enxugamento da folha, por isso que tem recurso para colocar a usina de asfalto a funcionar, pagar o servidor em dia, porque a gente está vendo aí como está acontecendo na região, os servidores cobrando aumento e os prefeitos não querendo dar, e Sara, a prefeita, fez diferente, fez o reajuste, já colocou na conta no primeiro dia do pagamento. Então, são avanços importantes para a cidade e precisa aqui ser colocado. O vereador Edson mora no Cristo Rei, mas não sei se já foi no posto de saúde. Acho que não foi ainda. O posto de saúde lá do bairro está funcionando muito bem, tem 2 médicos, dentista está lá, a equipe é boa, trabalha bem, não tem reclamação nenhuma da equipe lá. Mas o vereador Edson veio aqui falar do posto de saúde. Estava caindo, vereador. E aconteceu uma tragédia ali, a obra mal feita. Teve ali um laudo da equipe técnica de engenharia da prefeitura. Não foi assim para desmontar o posto de um dia para o outro, demolir. A prefeita ela tem responsabilidade. Aconteceu uma tragédia, daqui a pouco lá caiu um posto de saúde. Coisa mal feita, de qualquer jeito? Não. Por isso que foi demolido, porque a obra lá estava arriscando a vida das pessoas. Tem laudo técnico lá. A prefeita com certeza não iria fazer. Os técnicos estiveram lá, olharam a obra, realmente tinha bastante problema. A obra estava condenada e ia cair. Aí vamos deixar a obra cair, vereador? Para vocês virem aqui falar mal da prefeita? Não, ela fez a coisa certa. Demoliu a obra, já está em processo de licitação, vai ser uma obra de qualidade. Outra coisa importante falar, as obras demoram, mas são obras de qualidade, fiscalizada. Não de qualquer jeito, como vinham vendo na administração passada, que agora está chegando, do Ministério Público, bastante coisa aí que foi feita de qualquer jeito. Principalmente licitação, como investigação de vereador nesta casa, com a polícia na sua casa. Então vamos olhar bem o que nós estamos falando aqui na tribuna. Então a prefeita ela tem cuidado, para não ter problema lá na frente, porque a gestão dela vai passar, mas o passivo vai ficar para a cidade. Tem prefeito aí, ex-prefeito aí, condenado, que vai pagar multa aí por coisa mal feita. Então eu fico surpreso dos vereadores virem aqui só atacar, só criticar. Eu acho que essa função não é a função do vereador. O vereador realmente tem que fiscalizar, mas fazer a coisa coerente, não só por birra política.
Hoje a prefeita reuniu os vereadores lá, falou do plano diretor, que é para a cidade, há muito tempo vem sendo discutido. Penso que é um grande avanço para a cidade de Sara, porque é a segunda maior município da REC, vai dar uma segurança para os investidores. Quem quiser investir na cidade, o plano diretor vai dar essa segurança a mais para esses empresários, para a cidade de Sara continuar crescendo. Em relação à administração, a prefeita teve em São Paulo, vai vir 2 empresas grandes para a cidade de Sara, a BR-101, que vai ser o portal principal da cidade. A prefeita está virando o município para a cidade, para a BR-101. Então, penso que ela vem trabalhando muito. E não pode só vir aqui atacar de qualquer jeito para fazer média política. Vamos reconhecer os avanços. Está aí a usina de asfalto, vai ser feito asfalto, vereador Edson, em todos os bairros do município de Sara. A usina, como o vereador Adilson falou, 30% mais barato. Maquinário da prefeitura, a prefeita foi lá, comprou maquinário novos. Servidores do município. Não tem a questão de licitação que demora, às vezes a empresa perde, entra na justiça, a obra atrasa, demora. Com a usina de asfalto não vai ter isso. Vai escolher a rua que quiser e a prefeitura vai fazer. Então são avanços que a cidade está acontecendo e a gente precisa reconhecer. Não só porque é contra, que é inimigo político, mas vão reconhecer os avanços que a cidade vem fazendo. Em relação à pediatria, o Hospital Solar está lá esperando o pediatra, mas tem pediatra. Quanto custa uma faculdade de medicina hoje, os vereadores sabem? De 7 a 8 mil reais a mensalidade para estudar um filho em medicina. Alguns pais têm condições de pagar esse valor? Para formar um médico não é assim tão fácil. E pediatra, como falaram aqui, o vereador Davi falou, é um problema no estado inteiro, não só em Sara. Muito obrigado. Vereador Itamar Oloide da Silva. Senhor presidente, secretário, colegas vereadores, vereadoras, pessoal que faz aqui presente, pessoa que nos acompanha pela internet também. Hoje, vereador Laudo, fiquei realmente muito contente com o plano diretor, né? Quero parabenizar pelo trabalho que o senhor fez como na presidência. O vereador Antônio de Mello também fez um bom trabalho na gestão anterior. Está aí desde 2014. Se eu pudesse contratar o Vitor naquela época, com certeza já teria aprovado esse plano. Mas não tinha como contratar aqui. Mas eu disse para a prefeita: contrata o Vitor, que é o caminho, é o único caminho que tem. Que uma empresa de fora que vem de São Paulo chega aqui, não conhece o Elizabeth, não conhece o barracão. Então não adianta vir aqui fazer vai fazer uma reunião, não flui, não tem como. Então, graças a Deus, ele foi contratado, vai estar aí. Eu sempre disse lá que também assim foi feito com os vereadores muito bem. A Esperança Santa Cruz, o Geraldo, quer que lá... o Edinho aqui em cima, o Gelson na terceira linha, todo mundo se entendeu. Então isso é muito importante. Vereador Pedrinho, e isso, ao vir para cá, vai faltar alguma coisinha? Vai, mas nós temos que aprovar. Temos que aprovar. Depois vamos mudando alguma coisinha, mas uma cidade com 70 mil habitantes, quase, e não ter um plano diretor é um retrocesso. Isso não pode acontecer. Tá? Mas, se Deus quiser, daqui uns 30 dias vai estar tudo certo. Outra situação, quero aqui encarecidamente, né, pedir para a prefeita que olhe com carinho a capela mortuária, Pedrinho. Capela mortuária, eu passo ali, eu paro. Gente, é uma coisa fora do normal. Fora do normal. Faz 20 anos que foi feita aquela capela mortuária, foi o Dr. Júlio que fez aquela capela mortuária. Se faz uma pintura lá, mas assim, tem que comprar móveis novos, pintura, piso, tem que fazer, recuperar e fazer uma capela digna. É do centro da cidade, vereador Pedro. Né? As pessoas vêm de Araranguá, vêm de todos os municípios vizinhos aí, visitar os seus entes queridos ali que estão sendo velados. Eu tenho vergonha, sinceramente, tenho vergonha naquela situação. E não é o preço de um terreno, de uma fazenda, gente. Com 250 mil, 200 mil, deixa aquela capela zerada. Né? Então, peço encarecidamente, já botei mais de 5 indicações, quase todos os vereadores já colocaram, vamos pensar com carinho, prefeita, vice-prefeito, e vamos
arrumar a nossa capela mortuária. Um abraço, obrigado. Vereador Jairo Manuel da Silveira. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais membros da mesa, todos os vereadores. Cumprimento a todos, vereadora Carla, vereadora Silvia, todos que nos acompanham aqui presencialmente, o amigo Veraldo Rosso, meu companheiro de partido Andinho, seu Hélio, funcionário da casa. Também cumprimento especial a minha esposa, que se faz presente também nesta sessão, e todos que nos acompanham presencialmente e pelas redes sociais. Na última sexta-feira foi oficializado, então, o nosso mais novo membro do partido regional, aqui na região, o prefeito Clésio Salvaro, com a presença do nosso presidente Ero Jordani, com a presença do prefeito de Chapecó, João Rodrigues, e do nosso deputado Júlio Garcia. E no dia 26, então, será um grande evento em Florianópolis, com a filiação de mais de 29 prefeitos do estado de Santa Catarina, com a presença de lideranças estaduais e federais também, a presença do prefeito do Paraná, Ratinho Júnior, do presidente nacional, Gilberto Kassab, e todas essas lideranças do partido que que estão vindo para o partido do PSD, e o PSD está se fortalecendo muito estadualmente, regionalmente, e também não é diferente aqui na cidade. Nós temos um bom nome como pré-candidato a prefeito, e esse reforço regional aqui nas cidades vizinhas, teremos candidato a prefeito no município de Balneário Rincão, teremos candidato a prefeito no município de Criciúma, e com certeza também teremos candidato a prefeito no município de Içara. Então, com este cronograma que nós estamos fazendo também no município, fazendo reuniões no bairro, amanhã teremos reunião no bairro Elizabeth e também adjacências, onde a gente convida todas as pessoas que têm interesse de participar no centro comunitário do bairro Jardim Elizabeth a partir das 19 horas. Então, esse é o nosso cronograma também municipal que nós estamos tendo aqui através do partido aqui no município. Também dizer, foi falado bastante do plano de governo, dizer que plano de governo é algo que é bastante sério. Quando se tem o interesse de administrar a cidade, se monta primeiro o plano de governo. E tudo que se coloca no plano de governo tem que ser estudado a viabilidade de realização. E quando não se tem a realização de um plano de governo, é porque não foi bem estudado. E aí se torna aquela famosa promessa de campanha. Então, por isso que plano de governo é algo muito sério, que tem que ser bastante estudado para ser colocado no papel e apresentado para a sociedade. Queria falar um pouquinho das minhas indicações. Fiz 2 indicações referente à rodovia Antônio Pedro Cândido, no bairro Boa Vista, até também no bairro Rio dos Anjos. As comunidades de Campo Mãe Coqueiros e Boa Vista, elas estão, senhor líder de governo, vou citar o seu nome também, estão um pouquinho abandonadas. Estão um pouquinho abandonadas. Nós temos ali aquela rodovia, Antônio Pedro Cândido, na bairro Boa Vista, que está muito esburacada. Questão de ordem, eu vou ceder o meu tempo para o vereador Jairo. Muito obrigado, vereador. Essa rodovia da Boa Vista está sendo muito reivindicada. E é tanto falado aqui da usina de asfalto. Né? Necessita de uma pavimentação asfáltica que tenha qualidade lá naquela... Porque não dá para... É feito aqueles reparos que dentro de 10 dias volta a ter o mesmo buraco novamente. Então, assim, tem que dar uma atenção especial para aquela rodovia. Lá no Rio dos Anjos, a Casam fez um trabalho e a recuperação é por conta da prefeitura e tem vários buracos lá que estão colocando areião. Coloca o areião no meio do asfalto
e aí na primeira chuva que dá, o areião vai embora e fica lá aqueles buracos, e tem várias lombadas ao contrário lá agora. Em vez de lombada tem um buraco. Então tem que dar uma atenção especial. Eu fiz também um requerimento para que sejam assinadas ordens de serviço referente às pavimentações asfálticas no bairro Coqueiros, da oitava etapa, e também lá no Campo Manuzia. O vereador Itamar também sabe daquele caso, né? É um pedaço de asfalto. O seu Hélio sempre cobra. Cada vez que eu chego que o seu Hélio fala, foi licitado no dia 12 de dezembro. É só assinar a ordem de serviço e fazer aquele pedaço de asfalto que está, pedaço no meio ali que ficou para trás. E a comunidade cobra. Também lá no Campo Manuzia temos já foi licitado também, estamos necessitando da assinatura da ordem de serviço para ser concluída também. Então, assim, são as 3 comunidades que estão um tanto quanto abandonadas, falta uma atenção especial para aquelas comunidades. É uma região da cidade onde tem uma grande gleba da população, onde é o lugar onde é o acesso para o município vizinho, para Balneário Rincão, para as Lagoas, para o Morro dos Conventos, para Araranguá. Então tem um fluxo de veículos bastante grande, então está um tanto quanto abandonada. Então vamos dar uma atençãozinha, vamos botar essa usina de asfalto, sair um pouco aqui do centro e para os bairros, né? E pavimentar um pouco mais lá, fazer aquelas massas asfálticas que estão tanto necessitadas lá no bairro de Boa Vista, no Coqueiros e no Campo Manuzia. Seria isso, muito obrigado. Passamos ao grande expediente. Indicação número 417/2023, de autoria do vereador Itamar Oloide da Silva. Indica a chefe do Poder Executivo que interceda junto à secretaria responsável que providencie a colocação das tampas das bocas de lobo localizadas nas ruas do centro da cidade. Indicação número 418/2023, de autoria do vereador Renan Brunel Dal Ponte. Indica a excelentíssima senhora prefeita que interceda junto ao departamento competente do município para que providencie reparos na pavimentação no cruzamento da rua 7 de setembro com a rua Maurício Cardoso, no bairro Centro. Indicação número 419/2023, de autoria do vereador Renan Brunel Dal Ponte. Indica a excelentíssima senhora prefeita que interceda junto ao departamento competente do município para que providencie reparos nas lajotas na rua Cruz e Souza, em frente à casa 189, no bairro 1º de Maio. Indicação número 420/2023, de autoria do vereador Renan Brunel Dal Ponte. Indica a chefe do Poder Executivo que interceda junto ao órgão competente quanto à necessidade de sinalização da lombada física na rua João Zanetti, no bairro Cristo Rei. Indicação número 421/2023, de autoria do vereador Renan Brunel Dal Ponte. Indica a chefe do Poder Executivo que interceda junto ao Departamento de Trânsito a necessidade de sinalização com placas de proibido estacionar em um dos sentidos para a melhoria de tráfego de veículos na rua Antônio Zago com a rua 7 de setembro. Indicação número 422/2023, de autoria do vereador Rodrigo da Silva Gonçalves. Indica ao Poder Executivo Municipal para que seja providenciado o patrulhamento e revestimento com saibro na rua Helena Fernandes, no bairro Barracão. Indicação 423/2023, de autoria do vereador Rodrigo da Silva Gonçalves. Indica ao Poder Executivo Municipal para que seja providenciado o projeto para a pavimentação da rua Helena Fernandes, no bairro Barracão. Indicação número 424/2023, de autoria do vereador Geraldo Baldissera. Indica a necessidade de limpeza dos entulhos da obra do antigo salão de festas do bairro Marili, demolido pela Prefeitura. Indicação 425/2023, de autoria do vereador Rodrigo da Silva Gonçalves. Indica ao Poder Executivo Municipal para que seja providenciado o conserto da pavimentação asfáltica da rodovia João Timikoski Budini, na comunidade de Santa Cruz. Indicação 426/2023, de autoria do vereador Geraldo Baldissera.
indica a necessidade de manutenção na pavimentação asfáltica da rodovia Arino Antônio Cândido, ICR 350, em Boa Vista. Indicação 427/2023, de autoria do vereador Rodrigo da Silva Gonçalves, indica ao Poder Executivo Municipal para que seja providenciado a repintura das faixas de pedestre na área central do município, nas ruas Marcos Rovares, Rua Ipiranga, Rua Henrique Lage, Rua João Lodete, Rua Altamiro Guimarães, Rua Duque de Caxias e Rua Amaro Maurício Cardoso. Indicação 428/2023, de autoria do vereador Rodrigo da Silva Gonçalves, indica ao Poder Executivo Municipal para que seja providenciado os reparos nas pavimentações com lajotas nas ruas Antônio Fraceto, Madre Paulina e Rua Juarez Manuel Felício, no bairro Nossa Senhora de Fátima. Indicação 429/2023, de autoria do vereador Rodrigo da Silva Gonçalves, indica ao Poder Executivo Municipal para que seja providenciado a limpeza e manutenção do bueiro localizado na rodovia Vantislau Den Bosque, em frente ao Gomes Oficina de Caminhões, no bairro Nossa Senhora de Fátima. Indicação número 430/2023, de autoria do vereador Edson Freitas da Silva, indica a chefe do Poder Executivo que adote as medidas necessárias para liberar a instalação de novas empresas no Complexo Industrial Governador Luiz Henrique da Silveira. Indicação número 431/2023, de autoria do vereador Edson Freitas da Silva, indica a chefe do Poder Executivo que, por meio do órgão municipal competente, providencie o reparo dos buracos existentes na rua André Valvassori, no bairro Cristo Rei, em frente às casas 504 e 561. Indicação 432/2023, de autoria do vereador Edson Freitas da Silva, indica a chefe do Poder Executivo que seja licitada e construída uma nova unidade de saúde no bairro Cristo Rei. Indicação número 433/2023, de autoria do vereador Edson Freitas da Silva, indica a chefe do Poder Executivo o cumprimento do seu plano de governo no tocante à criação de um polo industrial em Sara. Indicação número 434/2023, de autoria do vereador Edson Freitas da Silva, indica a chefe do Poder Executivo o cumprimento do seu plano de governo, disponibilizando o plantão pediátrico no Hospital São Donato. Indicação 435/2023, de autoria do vereador André Mazzucchello Jukoski, indica a chefe do Poder Executivo quanto à necessidade de realizar projeto de pavimentação asfáltica na continuidade da Rua Afonso Guglielmi e Rua Domingos Sartor, sendo que essas ruas são usadas como retorno na SC 445. Indicação número 436/2023, de autoria do vereador André Mazzucchello Jukoski, indica a chefe do Poder Executivo quanto à necessidade de aplicar camada asfáltica no pavimento de lajotas na Rua Afonso Guglielmi, sendo que essa rua fica entre a Igreja Católica e a Casa Paroquial no bairro Vila Nova. Indicação número 437/2023, de autoria do vereador André Mazzucchello Jukoski, indica a chefe do Poder Executivo quanto à necessidade de realizar um estudo sobre a possibilidade de pavimentar a rua Antônio Pedro da Silva, no bairro Barracão. Indicação número 438/2023, de autoria do vereador André Mazzucchello Jukoski, indica a chefe do Poder Executivo quanto à necessidade de realizar um estudo sobre a possibilidade de pavimentar a rua José Pavei, no bairro Vila Nova. Indicação número 439/2023, de autoria do vereador Pedro Mazzucchetti, indica a necessidade de colocar uma placa de pare na rua Adolfo Guglielmi, no acesso à linha Jacó. Indicação número 440/2023, de autoria do vereador André Mazzucchello Jukoski, indica a chefe do Poder Executivo quanto à necessidade de realizar um estudo sobre a possibilidade de pavimentar a rua André Kolombieski, no bairro Jardim América. Indicação 441/2023, de autoria da vereadora Carla Vieira de Souza, indica a chefe do Poder Executivo rever a alteração no símbolo de nosso município,
bandeira, brasão, já que com a emancipação do Balneário Rincão, ficamos com estes símbolos usados hoje na cidade, não mais em algumas figuras no sentido representados. Indicação número 442/2023, de autoria do vereador Jair Manuel da Silveira, indica ao chefe do Poder Executivo a necessidade de revitalização da rodovia Antônio Pedro Cândido, no bairro Boa Vista. Indicação 443/2023, de autoria do vereador Pedro Mazzuchetti, indica a necessidade de limpeza de valo da Fazenda Guglielmi até a linha Jacó. Indicação número 444/2023, de autoria do vereador Jair Manuel da Silveira, indica ao chefe do Poder Executivo quanto à necessidade de fazer os reparos na pavimentação, em virtude de reparos feitos pela Casan, na rodovia Arino Antônio Cândido, no bairro Rio dos Anjos. Indicação 445/2023, de autoria do vereador Edson Freitas da Silva, indica ao chefe do Poder Executivo que, por meio do órgão municipal competente, providencie a pintura de uma faixa de pedestre na rua Luiz Zille, no bairro Jaqueline, bem em frente à Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Indicação 446/2023, de autoria do vereador Pedro Mazzuchetti, indica a necessidade da implantação de 2 lombadas na rua Serafim, no bairro Sangafunda, próximo ao posto Pessoa. Indicação número 447/2023, de autoria do vereador Pedro Mazzuchetti, indica a necessidade de alargamento de uma camada de asfalto na rua Honorato Martins, no acesso ao bairro Tereza Cristina. Indicação número 448/2023, de autoria do vereador Matheus Mota Silveira, indica à chefe do Poder Executivo e ao departamento técnico responsável para que seja feita a revitalização com camada asfáltica da rua Bertolino Dimas, no bairro Jardim Elizabeth. Indicação número 449/2023, de autoria do vereador Matheus Mota Silveira, indica ao chefe do Poder Executivo e ao secretário de Obras que providencie a pintura das lombofaixas, meio-fios e faixa de pedestre na ICR 353, rodovia Ângelo Zilli, entre os bairros Esplanada e Olho d'Água. Em discussão, as indicações, com a palavra o vereador Edson Freitas da Silva. Senhor presidente, a semana passada e essa semana eu fiz algumas indicações e praticamente todas elas extraídas aqui do Plano 11. Eu não sei porquê, é uma indignação para conosco quando a gente cobra algo que foi prometido em campanha. E eu quero começar falando a respeito da proposição 433, onde eu indico à chefe do Poder Executivo a criação de um polo industrial em Içara. Quero também ler a indicação 430, onde eu indico à chefe do Poder Executivo que ela tome medidas para liberar a instalação de novas empresas no complexo industrial Governador Luiz Henrique da Silveira. No plano 11, que está aqui na minha mão, quando trata do desenvolvimento econômico, no 10º pilar, a primeira promessa é a criação de polo industrial, aproveitamento da BR-101, via rápida e modais da cidade. Nós temos um polo industrial, que foi travado pela atual gestão. A gestão travou tanto, assim como fez com o Iluminiçara naquele momento, que tiveram que entrar na justiça e ganhar, que teve que entrar na justiça. E nós temos lá 35 lotes, que no mínimo eram 35 empresas que poderiam estar instaladas lá e não estão. Infelizmente, a nossa cidade está perdendo empresas, está perdendo empregos, está perdendo renda, por uma opção política que está gerando prejuízo para a nossa cidade. Eu indico apenas aqui, nesses 2 pontos, que se cumpra o que está no Plano 11. Promessa eleitoral tem que ser cumprida. Senão, vereador Davi, o resultado vem nas urnas. Também quero indicar, eu também indiquei aqui
como já indiquei a semana passada, como já falei a semana passada, que seja licitada e construída uma nova unidade de saúde no bairro Cristo Rei. A semana passada, eu falei que tinha feito um pedido de informação, e esse pedido de informação foi feito em março, dia 22 de março, eu fiz dia 17, dia 22 de março, foi encaminhado para a prefeitura, já fazem quase 3 meses, e esse pedido de informação não tem resposta. O que eu pergunto? Já foram elaborados os projetos técnicos para a construção da nova unidade de saúde do bairro Cristo Rei? Se sim, enviar a cópia do projeto e a planilha orçamentária. Quando será publicado o edital de licitação destinado à contratação de empresa para a construção de uma unidade de saúde no bairro Cristo Rei? Há previsão para o início das obras da construção da unidade de saúde do bairro Cristo Rei? 3 meses para responder um pedido simples? Quando é que vai sair a unidade de saúde do bairro Cristo Rei? É isso que nós queremos saber. O vereador Rodrigo falou que está em processo de licitação. Então, responde, manda o processo. Não dá é para o bairro Cristo Rei ficar sem unidade de saúde. Hoje nós temos uma unidade que demoliram. O senhor não pode se manifestar, vereador. Hoje nós temos quase 3 vereadores ali no bairro. O vereador Matheus é ali do bairro. O vereador Renan mora ali, na divisa entre Cristo Rei e Centro. Nós temos força política para cobrar isso. Não dá para ficar... a administração tem uma unidade de saúde, demoliu sem conversar com a cidade, com a comunidade, disse que ia licitar até o final do ano passado e começar a construção. Já estamos na metade do ano seguinte da promessa e não fazer. A cidade quer, a comunidade quer a unidade de saúde do bairro Cristo Rei. E, por fim, em função do tempo, quero comentar aqui que eu também indiquei, que cumpra a promessa do plantão pediátrico no Hospital São Donato. É promessa de campanha, primeiro ponto, saúde, plantão de pediatra no Hospital São Donato. Quando é que vai ter o pediatra no Hospital São Donato? Dizem que não tem pediatra para contratar, e eu quero ver o que fizeram para contratar. Fizeram processo seletivo, foram em universidades, melhoraram o salário. O que fizeram para tentar contratar um pediatra? Porque eu até agora me aparento que não fizeram nada, só falaram. Se não ir atrás do médico, não vai ter, gente. Se não trazer atrativos para que o médico venha, não vai vir. Conclua, vereador. Era isso. Muito obrigado. Em discussão, as indicações, com a palavra o vereador Geraldo Baldissera. Senhor presidente, nobres colegas vereadores. Senhor presidente, fiz aqui uma indicação que no dia 14/5 também foi demolido o centro comunitário do bairro Marili. E está lá todo aquele entulho até hoje. E para demolir levaram lá várias máquinas, fizeram vídeo, enfim. E até hoje não limparam. E a comunidade também veio até a minha pessoa. E eu também não tenho a resposta, porque demoliram e não limparam. Se demoliram, tinham que limpar, né? Então, o líder, que faça o mais rápido possível a limpeza daquele espaço. Que a comunidade tenha, o quanto antes, aquele espaço limpo e pronto, já que demoliram uma coisa que estava ali pronta. E também fiz aqui uma indicação para que seja feita a recapagem na rodovia Arino Antônio Cândido, CR 350 em Boa Vista, porque se vê tanta recapagem de ruas que já tem lajotas, mas não se vê construção, e aquela lá é uma rodovia que leva as pessoas ao Balneário Rincão, a Criciúma, enfim, é uma rodovia também muito importante e precisa também de recapar aqueles buracos que lá existem. Obrigado, senhor presidente. Em discussão, as indicações, com a palavra o vereador Jairo Manuel da Silveira. Só gostaria de parabenizar a vereadora Carla e gostaria de me subscrever a sua indicação, o vereadora 441, fazendo uma leitura aí só no olhar, a grosso modo, nosso brasão tem que ser modificado mesmo. A gente está representado aí a agricultura através dos
do pé de mandioca, do pé de fumo, que está ali representado, Jussara, que deu origem no nome da nossa cidade, mas eu acho que o cavalo marinho ali tem que ser modificado mesmo, né? Eu gostaria de subscrever a sua indicação. Em discussão as indicações, com a palavra o vereador Pedro Mazzuchetti. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, pessoal aqui presente. Senhor presidente, eu queria primeiro, o vereador André, me subscrever. Não está aí o André? Saiu? Ah, tá, mudou de lugar. Estava olhando ali, tá bom. Me subscrever naquela indicação onde você pede para asfaltar a rua Adolfo Guglielmo e Domingos Sartor, que quem não conhece é ao redor da igreja, né? Que antes faziam o balão, diz, né? O retorno à esquerda atrás da igreja. Hoje não pode mais, então fazem nessas duas ruas, aonde pega Adolfo Guglielmo, depois a Maria Guglielmo Zacaron e acessa na Domingos Sartor. Gostaria de me subscrever. Eu também fiz 3 indicações, mas eu vou falar de 2. Uma é a limpeza de uma vala que todo mundo conhece, onde naquela descida do Alvorada, onde tem a igreja Assembleia de Deus, ali embaixo ali, e está toda a vida atulhada. Já falei com o secretário Gelson, ele falou que ia fazer, né, essa limpeza, que tem que pegar lá da fazenda do Guglielmo, dá mais ou menos uns 1.000 metros, 1.000 e poucos metros, e até perto da linha Jacó, né, essa limpeza, porque agora vem o inverno, todo mundo sabe que o inverno é complicado. E outra também é a rua Honorato Martins, para quem não conhece, aqui onde vai para o Pepa, não a rua da cooperativa, a outra. Estive lá 2 sábados atrás, onde nós estávamos jogando um bingo lá, e aí o Valmor e o Agenor, eu encostei a caminhonete no lado da rua, o vereador, até conversei com você, o vereador Rodrigues, e encostei a caminhonete, e quando vem um carro, não consegue passar outro. Aí eu estava com a trena lá, a trena, medimos a rua, tem 12 metros a rua, certo? A rua toda, né? Só porque de rua mesmo tem 6,5 metros. E tem 2,75 metros cada lado de calçada. Então, se for pavimentar, hoje toda pavimentação é com 9 metros. A rua 12 metros é normal, né, no 2 de calçada, mas toda a rua hoje é com 9 metros de largura. Por quê? 1,5 metro de calçada não precisa mais, faz rampa de cadeirante, faz piso tátil, faz piso alerta, 1,5 metro. Para quê? Justamente para não acontecer isso. Vocês podem ver, olha essa rua com 6,5 metros e ela tem 2,5 metros de calçada a cada lado. Então, se tirar 1,5 metro mais 1,5 metro, fazer com 8 metros as ruas, até 9 metros as ruas que aí dá alargamento, onde tem 2 carros encostados, passa. Se encostar um carro, não consegue, tem que um esperar o outro para passar. E está projetado, eu acho, para ser até asfaltada. Então, antes de asfaltar, não interessa quem fez antigamente, quem foi, fizeram, né? Era a norma. Mas, quando fizer hoje, olhar bem, principalmente os acessos, para a gente ter acesso livre para ir e voltar, né? Para não dar acidente. E aí, falei que ia fazer essa indicação, está aí, né? Olhe com carinho quando vão fazer essa pavimentação de agora para frente, para ter acesso de ida, volta, né? Com rampa, cadeirante, para os carros ir e vir, né? Se vocês estão por nada pensando que é mentira, por nada, é só ir lá e dar uma olhada. Eu medi e é isso mesmo. Obrigado, senhor presidente. Em discussão as indicações. Requerimento 148 de 2023, de autoria do vereador Rodrigo da Silva Gonçalves. Requer o envio de expediente à Secretaria de Estado da Saúde, Carme Zanotto, para que sejam feitos os repasses dos pagamentos ainda não realizados ao Hospital São Donato. Em discussão,
Com a palavra, vereador Rodrigo da Silva Gonçalves. Em relação ao requerimento, em relação ao Hospital São Donato, presidente, está bem preocupante a questão, novamente, dos repasses do governo do Estado ao hospital. Só foi feito agora no mês de maio, R$300 mil, e o restante que ficou para trás, o Estado não fez o repasse. Então, o hospital, novamente, está com dificuldade na questão financeira, que aguardavam, como a secretária do Estado tinha falado, de repassar aquilo que já não tinha sido feito, né, de dezembro para cá, e, novamente, o Estado não vem fazendo esses pagamentos. Então, só foi repassado agora no mês de maio. Então, conversei com o diretor do hospital nessa tarde, e também conversei com o deputado Pepe Colasso pelo telefone, que ficou de falar com a secretária para ver essa situação. Porque daqui a pouco, né, o hospital volta novamente a ter dificuldade financeira em relação à maternidade e os leitos de UTI. Então, faço requerimento ao secretário do Estado para que possa rever novamente, né, essa questão dos pagamentos, fazer o retroativo, que o hospital já teve aqueles gastos dos meses passados, fazer esse repasse, e também que possa fazer daqui para frente, continuar pagando a maternidade e a UTI. Muito obrigado. Em discussão, em votação. Aprovado por unanimidade. Requerimento 149 de 2023, de autoria do vereador Jairo Manuel da Silveira. Requer um envio de expediente ao chefe do Poder Executivo para que assine as ordens de serviço e inicie as obras referentes às pavimentações asfálticas no bairro Coqueiros, a 8ª etapa, e no Campo Mãe Luzia, acesso ao Centro de Cultura da Comunidade. Em discussão, em votação. Aprovado por unanimidade. Requerimento 150, 2023, de autoria da vereadora Carla Vieira de Souza. Requer envio de expediente ao comando do 29º Batalhão da Polícia Militar de Sara para que sejam intensificadas as rondas no loteamento Lima. Em discussão, em votação. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 67/2023, de autoria do vereador Edson Freitas da Silva. Requer a chefe do Poder Executivo informações sobre as propostas cadastradas no âmbito da Lei Complementar número 195/2022, Lei Paulo Gustavo, visando a captação de recursos de apoio ao setor cultural do município. Em discussão, em votação. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 68/2023, de autoria da vereadora Carla Vieira de Souza. Requer informações do Poder Executivo, informação em relação aos valores, quantidades e gastos de Arião no ano de 2021, também no ano de 2022, até os meses do ano de 2023 nas ruas de nossa cidade. Em discussão, em votação. Aprovado por unanimidade. Passamos à ordem do dia. Em primeira votação, projeto de lei ordinária PL 6, 2023, de autoria do vereador Geraldo Baldissera. Altera a redação dos artigos 3º e 4º da lei número 3.192, de 29 de novembro de 2012. Em discussão, em votação.
Aprovado por unanimidade. Não havendo mais assuntos a tratar, convoco os senhores vereadores para a sessão ordinária que será realizada no dia 19 de junho de 2023, no horário regimental. A sessão está encerrada. Boa noite e muito obrigado.